Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje, a paz de Cristo para a tua vida, manhã de quarta-feira, para a glória de Deus. Estamos aqui, para nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus. Por isso eu te convido, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, para a gente se alimentar e se fortalecer da palavra de Deus, que é a palavra do Senhor, nosso alimento diário, nosso sustento da nossa vida, E nós precisamos diariamente nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos convidar esse Deus para estar aqui conosco nessa manhã de hoje, para fazer parte da nossa manhã, Porque sem Ele não tem como a gente fazer nada de nós sozinhos, a gente tem que entregar o nosso dia a Ele, convidar Ele, para fazer parte desse dia maravilhoso que Ele próprio já preparou para cada um de nós. Querido Deus, nessa manhã de hoje nos colocamos, ó Pai, aqui diante de Ti, Senhor, para Te louvar e adorar e bendizer, Pai, o Teu santo nome, Jesus. Te agradecemos, meu Pai, por mais um dia de vida, Deus, que o Senhor nos concedeu. Por isso, Deus, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, Pai, para louvar e adorar o Teu nome, Senhor. E Te pedir, Pai, fica conosco e nos ajuda nesse dia, Senhor. Faça tão somente o Teu querer e a Tua vontade nessa manhã de hoje. Fala conosco através da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus, Pai. Que a Tua graça esteja sempre sobre as nossas vidas, Senhor. Renova as nossas forças, a nossa alegria, Senhor. Que seja permanente, Pai. A alegria do Senhor é a alegria permanente na nossa vida, Pai. Assim, Deus, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de hoje diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vins aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-no aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é fiel, O Deus da providência, Jeová Jireh. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele é o Deus da providência, Palavra conhecida para a nossa vida de hoje, Um texto bem conhecido, Mas o que está acontecendo aqui, Nesse momento aqui em Israel, qual era o cenário, para que acontecesse essa história? O cenário era esse, Era um tempo de muita idolatria em Israel, era um tempo onde o povo estava vivendo mergulhada na escuridão, O rei Acabe, infelizmente, conduzido pela sua esposa Jezabel, levou o povo verdadeiramente a se corromper espiritualmente. O povo estava verdadeiramente mergulhado, na idolatria, na escuridão. O povo estava verdadeiramente longe do Senhor. Então Elias ali profetiza seca, profetizou que não choveria durante 3 anos e meio, E não choveu durante 3 anos e meio. Então, quando Elias profetizou que não choveria, Deus pega Elias e esconde, no ribeiro de Queride,
né, manda Elias ir lá para o ribeiro e ficar escondido. E ali Elias bebia, né, da torrente do ribeiro, da água do ribeiro, e Deus enviava os corvos de manhã, né, e à tardezinha, levando pão e carne para Elias. Mas quando o ribeiro secou, Deus falou com Elias: levanta e vai para a cidade, né, de Serepta, porque ali eu já ordenei uma mulher que te sustente. Deus já havia ordenado essa mulher para sustentar Elias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus, ele é fiel em todo o tempo. A providência do Senhor chega na hora certa e no momento certo. Quando Elias chega aqui, né, que fala com essa mulher estava, né, ali pegando, né, esse graveto para fazer a última refeição. Era a última refeição que ela tinha. Era apenas um pouquinho de farinha, né, na sua panela, um pouquinho de azeite na sua botija. Era apenas a última refeição para ela e seu filho. Ela declara, né, comeremos e morreremos, porque não tinha mais nada. Estava em um período de escassez, não havia chuva, não havia plantação. Então a terra não produzia, não tinha nada, como era que eles iam sobreviver? Então aqui era a última refeição, mas Deus, ele é misericordioso, Deus, ele chega na hora certa, a providência do Senhor chega na hora exata. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas Deus, ele nos coloca à prova. Deus, ele deixa a gente ir até o último instante, até o limite. Deus, ele vai nos permitir em situações a gente ir até o nosso limite, até o limite, para que a gente possa entender e compreender e viver, né, experiências extraordinárias na presença dele. Era a última refeição, mas quando Elias chega aqui, Elias pede primeiro, né, que ela faça daquele pouquinho que ela tinha, que ela fizesse primeiro um bolo pequeno para ele. E ela, né, obedeceu. Ela creu na palavra do profeta e obedeceu. E assim ela fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa aqui já é algo de entendimento para a minha vida e para a tua vida. A gente, né, não basta apenas crer, tem que obedecer. Para viver o extraordinário de Deus, para viver o milagre do Senhor na nossa vida, a gente tem que obedecer. Essa mulher, ela creu na palavra do profeta e obedeceu e viveu o milagre. Quando Elias diz, vai lá e faz primeiro do bolo para mim, traz aqui fora, né? Ela ouviu, creu e obedeceu e fez conforme a palavra do profeta, né? Conforme a palavra de Deus através da boca do profeta. E assim a farinha da panela não acabou, nem o azeite da botija, né, faltou. Comeram até o dia que Deus mandou chuva sobre a terra. Então é para mim e para você ter o entendimento. Deus, ele age na hora certa. Deus, ele chega no momento certo. Mas Deus, ele nos leva até o limite para nos provar, para ver se verdadeiramente nós somos fiéis, para ver se verdadeiramente nós obedecemos a sua palavra, se verdadeiramente nós cremos nele, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele fez com Abraão, quando ele provou Abraão naquele deserto de Moriá, quando Deus pede Isaac, o filho da promessa, para Abraão, né? Deus deixou Abraão ir até o limite. No momento que Abraão coloca Isaac sobre o altar, né, que levanta o cutelo para imolar seu filho, do céu bradou o anjo do Senhor e diz, não faça nada com o rapaz, porque agora sei que tu amas o Senhor. Então é para nós ter o entendimento que vai ter situações na nossa vida que Deus vai permitir a gente ir até o limite. Aleluia, para ele nos provar, para poder nós ver a providência de Deus na nossa vida, para poder a gente ver o extraordinário de Deus acontecer. Ele nos leva até o limite. Essa mulher aqui foi até o limite, ela tinha apenas um punhado, mas a palavra do Senhor era, faz para mim primeiro. Glória a Deus. Ela obedeceu e ela creu conforme a palavra do Senhor. E ela viveu o extraordinário, porque ali era a última refeição, não tinha mais nada. Acabava tudo, eles iam morrer de fome. Mas Deus já havia preparado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que a palavra do Senhor diz, né? Jesus disse, né?
Louvado seja o nome do Senhor. Quem é fiel no pouco, né? Sobre o muito te colocarei. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa mulher, ela foi fiel aqui no pouco e sobre o muito o Senhor colocou. Por isso que Jesus também disse, né, lá aos seus discípulos, quando aquela viúva ofertou, né, Jesus disse que era a maior oferta era daquela viúva e ela tinha apenas depositado, né, pequena moeda no gasofilaço. Mas Jesus disse, né, que era a maior oferta porque ela estava oferecendo tudo que ela tinha, enquanto os outros estavam ofertando, né, do que sobrava. E ela estava ofertando tudo que ela tinha. Ela estava se colocando completamente na dependência do Senhor. Louvado seja Deus nessa manhã de hoje na minha vida e na tua vida. Então hoje a palavra para a minha vida e para a tua vida é obediência. Não é apenas crer, tem que crer e obedecer, porque não adianta você ouvir a voz do Senhor, você crer, mas você não obedecer, você não fazer segundo o querer e a vontade de Deus. Não adianta você não obedecer aquilo que Deus está falando para fazer. Essa mulher, ela obedeceu, ela foi fiel e Deus colocou ela sobre o muito. Então hoje, para a minha vida e para a tua vida, Deus nos provará, Deus nos levará até o limite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para ver se verdadeiramente, né, nós somos fiel ou não, se nós obedecemos ou não a sua palavra. E obedeça, seja fiel até o final e tenha certeza que o prover de Deus, a providência do Senhor chega. Porque na vida dessa mulher chegou, mas Deus levou ela até o limite. Deus precisou deixar ela ir até o seu limite para provar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a sua fé e a sua obediência. E ela creu, e ela obedeceu, e ela viveu, né, um milagre extraordinário, que a farinha não acabou e o azeite não faltou. Então é para mim e para você ter o entendimento que quando nós obedecemos a palavra do Senhor, Ele se encarrega de fazer o milagre, o extraordinário para eu e você viver. Amém? Em nome do Senhor Jesus, essa é a palavra de hoje para as nossas vidas. Fica com o Senhor Jesus e até o próximo vídeo.